Amém. Ainda que aquilo que Deus tenha para nós não seja aquilo que nós queiramos no momento. E eu queria primeiro dizer que, de acordo com o tema aí que a gente está na campanha de ser cheio do Espírito Santo, eu queria, na verdade, compartilhar exatamente isso. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio de Deus? E por que nós queremos ser cheios de Deus? Para que a igreja precisa ser cheia de Deus? A gente vive num tempo que as pessoas falam de prosperidade, como o Celso falou, as pessoas falam de unção, as pessoas falam de libertação, as pessoas falam de tantas coisas, mas as pessoas esquecem de dizer que a única coisa que nós devemos buscar é a cruz de Cristo. E nada mais importa se isso não for verdadeiro nas nossas vidas. Deus me deu uma palavra, vocês podem abrir. Eu queria dizer que a gente vai passear na Bíblia. Então, se preparem para fazer um tourzinho básico aí pela palavra. Isaías 44. Eu vou usar esse texto de base para que a gente venha entender algumas coisas em relação a ser cheio do Espírito de Deus. Como o Celso falou, algumas igrejas hoje falam muito sobre prosperidade. E às vezes a igreja, nós como igreja, pessoas não entendemos o que Deus quer com isso. Prosperidade é falta de necessidade. E a gente precisa buscar prosperidade não só na área financeira. A gente precisa ser próspero na nossa vida espiritual. E a igreja hoje esquece que a prosperidade é ter presença de Deus, é ser cheio da unção de Deus, é ser cheio do poder de Deus. Mas o que é poder de Deus? Poder é presença, presença é santidade, é santificação, é processo. Então, se a gente não entende o processo de início para a busca de poder, de nada mais vale o resto, porque a gente perde a essência. E é isso que falta na igreja de hoje. A igreja perdeu a essência. E a gente tem várias igrejas, várias pessoas, e a gente tem um mundo que sofre nas mãos de Satanás, porque a igreja não tem mais essência. E a gente precisa voltar à essência. Tem um canto que diz que a gente precisa voltar à essência da adoração. Aleluia. A gente precisa voltar à essência de Deus, aleluia, de cruz de Cristo. Então vamos lá, diz assim, no versículo de Isaías 44: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eu quero começar essa palavra declarando isso sobre a sua vida, porque eu entendo que ser cheio do Espírito de Deus é poder profetizar, é poder liberar a palavra de bênção. Então, se você veio hoje aqui para um culto de libertação que se fala de ser cheio do Espírito de Deus, você precisa ser liberto e ser cheio. E você precisa ser cheio para alcançar algumas coisas na sua vida. E quais são esses passos para a gente ser cheios do Espírito de Deus? Para a gente ser cheio da unção. Aqui diz, derramarei água sobre o sedento. A gente sabe que na palavra água é o próprio Espírito. Água é a essência de Cristo. Água é aquilo que vem e que renova. Mas o que tem sido renovado na nossa caminhada dia após dia? Muitas vezes a gente vem para os cultos, a gente vai para a nossa igreja, a gente lê a palavra e nada muda na nossa vida. Nada. Evangelho, cruz de Cristo, busca de poder é mudança. É verdade. E se não há mudança, não há processo, não há essência, desculpa dizer, não vale de nada. Às vezes a gente tem igrejas lotadas e vazias ao mesmo tempo, porque não existe essência, porque as pessoas esqueceram que elas não estão na igreja por causa do pastor, mas elas estão na igreja por causa de Deus. A gente precisa voltar e perceber que onde nós caímos é o lugar que devemos nos erguer. A palavra aqui nesse versículo continua dizendo que sobre a terra seca. E a gente gosta de olhar para o outro e achar que o outro é a terra seca. Mas a terra seca sou eu. A terra seca é aquilo que dentro de mim eu não permito ser transformado por Deus. E quando vem um processo de libertação na minha vida, eu não permito que essas portas de terra seca, esses vasos de terra seca, sejam inundados por essa água que Deus diz que vai derramar sobre a vida do sedento. Então hoje é noite de entender o que eu preciso fazer para que Deus venha me encher. Eu tenho aprendido, irmãos, que quando Deus nos chama, não importa para quê,
Ele vai fazer algo na nossa vida. E se a gente não estiver disposto a fazer, a permitir que Ele nos mude, nada vai acontecer conforme a vontade dele, sim conforme a nossa vontade. Às vezes a gente entra em algumas guerras que nós criamos. Entramos em guerras que não foi o diabo que colocou na nossa frente, mas é a nossa culpa porque somos desobedientes. A gente precisa entender que a igreja hoje sofre, a igreja hoje clama, o povo hoje chora, porque a igreja não fala mais de cruz de Cristo. Porque as pessoas esqueceram que a essência é a palavra de Deus. E a gente vai ver isso porque o primeiro passo, eu vou te dar alguns passos para sermos cheios do Espírito Santo. O primeiro passo para a gente estar cheio do Espírito Santo é buscar a face de Deus. Moisés, quando ele estava no deserto, passando por todo aquele processo, e ele precisava sentir algo diferente de Deus, ele diz: Deus, me mostra a tua face. E Deus diz para ele: Moisés, você não suportaria nada. E o que Deus faz com Moisés? Pega Moisés e esconde na fenda da rocha. E ele diz: você fica aí, que quando a minha glória passar pela fenda da rocha, você me vê por trás. Aleluia. E Moisés não suporta olhar aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado está entranhado no homem. Moisés teve uma oportunidade que eu tenho quase certeza, eu não vou dizer 100%, que nenhum de nós aqui teria, de ver a glória de Deus passando. Sabe por quê? Porque Moisés era um homem íntimo de Deus. Moisés tinha todos os problemas dele. Moisés murmurava, Moisés desobedecia, mas Moisés era humilde em reconhecer que ele estava errado. E o primeiro processo para a gente ser cheio é reconhecer quem nós somos. Quem você é? Você não é bênção 100%. Celso falou disso na hora que eu estava chegando. Eu não sou bênção 100%. Eu não sou mesmo. Mas isso é processo. Aqui eu vi quando cheguei, a Raquel está aqui, e eu trabalhei com ela muitos anos atrás, muitos anos atrás. E eu era professora na época. E se ela me visse hoje, ela vai dizer assim: caramba, como ela mudou. Sabe por quê? Porque tinha hora que eu tinha vontade de... E hoje eu já sou um pouco mais paciente. Sabe? A pessoa que eu era há uns 5 anos atrás, Celso caminha comigo já tem quase 10 anos. E ninguém podia dizer pra mim que eu já estava gritando. E eu não queria nem ouvir. E eu não queria nem saber. Mas hoje eu sei calar, sei engolir e saio chorando. De vez em quando eu puxo as coisas também, porque eu não estou 100% tratada, não. Mas eu já estou num processo que eu já estou melhor. Com certeza. Sabe por quê, irmãos? Não é porque eu sou melhor que você, não, porque eu não te conheço. Mas é porque existe um Deus que quer me usar para algumas coisas e precisa me tratar. E eu me permiti ser tratada nessa área. E a gente precisa entender e reconhecer quem nós somos. Hoje a palavra vai ser uma palavra de reflexão. Eu vou falar, você vai pensar e você vai dizer: eu tenho isso. Aí vai dizer assim: Senhor, eu não quero mais ter isso. Amém. Amém? Então vamos lá. Ser cheio. Deixar na cruz aquilo que ainda te impede de chegar perto de Deus. Talvez você seja arrogante demais. Né? Você é aquele tipo de pessoa que ou Deus faz agora ou não faz mais. Ou me responde sim, ou eu não quero mais saber de Deus. Ou faz nesse exato momento da maneira que eu quero, ou não foi Deus quem fez. E a gente tem essas manias de querer dar ordem a Deus. Né? Eu quero uma cura, tem que ser agora. Eu quero um dinheiro, se não for agora não serve. Eu quero uma promoção no trabalho. Ah, mas Deus não me ouve. Mas Deus não gosta de mim, gosta mais do outro. Não, irmão, você está em processo. E se você não entende que aquilo não é bom para você, porque Deus não vai te dar nada ruim, Amém. Isso não vai acontecer. E às vezes Deus até permite essas coisas em você, para que você quebre a cara e aprenda e volte atrás. Então a gente precisa, talvez você seja vaidoso ao extremo, né? Tem gente que é vaidoso e que se o outro não está... o pastor veio assim para a igreja, não vai estar na unção, porque não está bem vestido. A irmã não anda maquiada ou a irmã anda maquiada. A gente tem mania de julgar os outros pela aparência. Verdade. E a gente precisa permitir que Deus trate isso dentro de nós. Porque Deus vem buscar uma igreja santa, uma igreja imaculada, Aleluia. uma igreja sem mancha, sem marca.
E a gente precisa entender que Deus não vem buscar templo, Deus vem buscar pessoas. E se as pessoas não se permitirem serem tratadas, elas não chegarão perto de Deus. Porque a palavra diz que nos últimos tempos, quando Deus chegasse e buscasse a sua igreja no julgamento, as pessoas se espantariam. Porque alguns estariam no centro com Deus e outras não entrariam no reino. Porque Ele vai dizer: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. É Deus. E às vezes a gente vive uma vida de falsa intimidade com Deus, achando que somos tão íntimos de Deus que a gente já está garantido lá na glória. E na verdade a gente não está garantido em nada se a gente não permite que Deus trate as nossas vidas. Então, irmãos, essa palavra de Moisés está lá em Êxodo 33, 22. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Êxodo 33, 22 diz o seguinte: e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verá pelas costas, mas a minha face não se verá. Sabe de que tudo isso é tremendo? Por que Deus não permitiu que Moisés visse a face dele? Porque às vezes a gente não precisa olhar exatamente para a figura de Deus. A gente precisa acreditar que Deus está fazendo. Moisés foi levado a crer que ele tiraria um povo do deserto de provação, porque ele viu uma sarça que não se consumia. E às vezes os nossos problemas nos consomem e a gente não é capaz de estender a mão para quem está ao lado. E são essas coisas que Deus faz nas nossas vidas que a gente hoje esquece. Porque nós somos tão individualistas que a gente quer ver a face de Deus, mas Deus quer só mostrar um pedaço da glória. E a gente não entende que ver Deus passando só aquele pedacinho da glória é mais do que suficiente para a gente ser abençoado. Nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor que Deus tem para nós. Amém. Continuando nesses passos, a gente precisa ter o desejo pela palavra. Por que a palavra diz? Por que a igreja hoje morre? Porque ela não conhece a palavra e nem o poder de Deus. Se você parar para pensar quantas pessoas conhecem Bíblia, as pessoas falam tantas bobeiras que a gente escuta por aí. São pregadores de palavra que pregam tão castigo. E a igreja diz amém. E a gente vê em cultos que a pessoa diz assim: repete aí, repete aí, repete aí, diz comigo, fala aí. Sabe, irmãos, isso é bênção porque a gente declara a palavra. Mas isso também é uma artimanha de Satanás, sabe por quê? Porque quando a pessoa diz assim, repete aí, você repete, nem está pensando no que está falando. Você só tem que repetir aquilo que está na palavra. Os crentes de Bereia, eles foram elogiados, porque toda vez que Paulo falava qualquer coisa, ou alguém pregava a palavra, dizia que estava escrito, eles iam lá ver se estava escrito. Quantas vezes você lê a palavra? E não é só ler não. De que forma essa palavra tem entrado em você? Ela tem feito diferença na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é ter armadura. E a Bíblia é a nossa espada. E é o nosso escudo. É com ela que a gente pode atacar o inimigo e que a gente pode se defender das artimanhas de Satanás. Porque não há nada fora da palavra. Porque tudo que acontece hoje, está acontecendo, está escrito na palavra. Mas sabe por que a igreja ainda se espanta com essas coisas? Porque a igreja hoje não conhece palavra. E se a igreja conhecesse Bíblia, soubesse o que é isso aqui, a igreja não sofreria tanto quanto sofre hoje. Não cairia nas artimanhas de Satanás, desses lobos que estão por aí cercando o povo. Porque está escrito na palavra que no final dos tempos, alguns se levantariam como mestres e enganariam até mesmo aqueles que fossem os escolhidos. Quão tremendo é essa palavra! E como a gente não dá atenção àquilo que a palavra diz, sabe por quê, irmãos? Porque a gente está mais preocupado em cantar um louvor bonito ou dizer glória a Deus porque o pastor está falando alguma coisa do que está vendo, do que está escrito verdadeiramente na palavra. Aleluia. A gente está mais preocupado em ganhar o nosso dinheiro diário, de estar com pessoas em lugares, do que estar buscando a Deus na palavra.
Porque se você não come da palavra, você morre. E tem muita gente morta hoje, achando que repleplé vai salvar alguém. Repleplé não salva ninguém. Aleluia. Repleplé não mostra caráter de ninguém. Porque Satanás, ele é enganador. E ele faz igualzinho. Porque a gente já viu fazer. E se eu não conheço a palavra, se eu não estou alicerçada naquilo que Deus diz, qualquer repleplé me engana. Qualquer vento de doutrina me leva. Qualquer palavra detona a minha fé. E a gente não entende por que as pessoas estão machucadas na igreja. As pessoas estão machucadas na igreja porque não há uma visão de palavra. Porque a Bíblia deixou de ser ensinada. Porque se a gente parar para pensar, quantas igrejas hoje ainda têm escola dominical? Quantas igrejas hoje prezam pelo ensino da palavra de Deus? Massacram aquilo. Eu vim na igreja batista e eu lembro quando era lá, a gente gravava, a gente tinha aquele desembanhar a espada e você tinha que saber onde estava e tinha que ler, e tinha que decorar e tinha que fazer. E sabe o que eu entendo com isso tudo, irmãos? Que hoje eu sei o que sei porque eu tive uma base lá embaixo. Porque eu fui ensinada a amar isso daqui. Porque não importa se ela está em forma de livro ou se ela está no tablet, no celular. Palavra é palavra. Aleluia. É essência. É a mudança que faz dentro da gente. E a gente vai lá no Salmo 119. E isso é mais tremendo ainda, porque ninguém gosta de ler o Salmo 119. Porque o Salmo 119 é muito grande. E as pessoas têm preguiça de ler. E as pessoas não entendem da profundidade do Salmo 119. Porque o Salmo 119 vem falar e vem ensinar sobre a própria palavra. E no versículo 7 do Salmo 119 diz o seguinte: louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Sabe o que é isso, irmãos? Que Deus vai receber a tua adoração. Deus vai receber o teu clamor. Deus vai receber aquilo que você tem para dar quando você souber exatamente aquilo que você está fazendo. É forte, Jesus. Porque às vezes a gente ora e a gente pede, mas a gente não faz ideia daquilo que a gente está fazendo. Aleluia! Às vezes a gente canta um louvor, às vezes a gente vem para frente, ministra uma palavra e a gente não sabe aquilo que a gente está fazendo. A gente não conhece o mundo espiritual porque a gente não conhece a palavra de Deus. A gente não sabe que o povo tem sido enganado porque a gente não reconhece que a igreja hoje é uma igreja preguiçosa. Vai embora não, fica aí até o final. É muito preguiçosa. Porque a igreja, quando entra no louvor, as pessoas estão de pés, de mãos levantadas, de olhos fechados. Mas quando o pregador chega, a igreja dorme. As pessoas bebem água. É verdade. As pessoas vão ao banheiro. E as pessoas conversam. Aqui não tem isso não. E eu aprendi que se a gente não dá o primeiro lugar para Deus, a gente não tem nada. A palavra diz, lá em Deuteronômio 28, lá tem bênçãos e maldições. Deus disse que se nós formos obedientes, nós teremos tantas coisas. Mas se nós formos desobedientes, está lá também. Está tudo lá. E vocês querem saber, irmãos? Tem mais maldição do que bênção. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus são muito maiores do que qualquer maldição. Não importa a quantidade de bênção, importa a qualidade da bênção. E hoje a igreja não entende que o que é qualidade é melhor do que quantidade. As pessoas querem estar em lugares cheios de pessoas para serem vistas, honradas, e esquecem que o culto é de Deus. Aleluia! Fala, Deus. Que a palavra é para Ele, que a adoração é dele, porque a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, com homem nenhum. Mas a gente não sabe isso, sabe por quê, irmãos? Porque a gente não lê a palavra. Porque a palavra não está enraizada em nós. E estar enraizado é estar fixo. Por que quando venta forte, as árvores que são mais fortes, elas não caem? Porque elas têm raízes firmes.
A palavra diz que aquele que é plantado e tem raiz firme, ele pode até balançar, mas ele não cai. E sabe o que é isso? É fé. É intimidade com Deus, é estar alicerçado naquilo que é muito maior do que uma palavra liberada, do que uma palavra profética. Porque a gente tem visto pessoas indo para cultos, pessoas indo para igrejas buscando profetas. E esquecendo que o Deus do profeta fala diretamente com você. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso de ter ninguém para fazer esse contato com Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo. A gente não precisa mais do sacerdote para ir lá atrás com a nossa oferta e entregar a Deus. A gente não precisa. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo se entregou por nós. E Ele morreu naquela cruz. E Ele sofreu no meu lugar. E eu não valorizo o sacrifício dele. Porque eu acredito que o profeta é melhor do que Deus. E isso é triste da gente ouvir, da gente parar para pensar. Porque a gente só para pensar nessas coisas quando alguém muito enjoado vem falar essas coisas com a gente. Eu nem gosto muito de pregar porque é muito difícil Deus me dar uma palavra boa para a igreja, sabe? Eu tenho um chamado muito esquisito, muito ruim, humanamente falando. Porque chamar a atenção das pessoas é ruim, as pessoas não gostam de você. Né? Dizem, não é nada disso, que eu fui para o culto para ser abençoado, para ser liberto, para ser isso, para ser aquilo, e ela vem falar que, irmãos, sabe por quê? Porque a gente só quer, só venha a nós, e vosso reino nada, meu Deus, o nada de vosso reino. E a gente precisa entender isso dentro da palavra. A palavra diz que no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriaria. Seu amor tem se esfriado? Precisa responder para mim não, responde aí para Deus. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo livre você tem e consegue entregar isso para Deus? Tem um louvor novo, eu não sei cantar, eu não sei nada não, eu sou muito ruim para isso, sou até ruim para lembrar a letra de música. Mas tem um louvor novo aí que o rapaz canta e ele diz assim, eu não quero entregar no tempo que me sobra. Não é daquilo que resta. É o primeiro lugar. É a primícia. Às vezes a primícia é até o nosso cansaço, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não é doido. Deus sabe que na terra a gente precisa trabalhar. Ele instituiu isso. Que nós viveríamos do suor, do trabalho. Está na palavra. Mas Deus quer a essência. O primeiro lugar, Ele quer a adoração. Ele quer a verdadeira adoração. Ele quer intimidade, Ele quer busca de qualquer lugar que você esteja. A palavra diz que a gente deve orar sem cessar. E é difícil a gente fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente acha que orar é sair da onde a gente está, dobrar o joelho, fazer toda aquela liturgia. E não é nada disso. Deus estava falando de intimidade. Deus estava falando de algo que é único. É você e Ele. É no banheiro tomando banho. É no ônibus fazendo alguma coisa. É falando com o seu chefe. Não importa o que você esteja fazendo. Importa de que forma você esteja fazendo. E que essa forma não seja para desagradar o nome do seu Senhor. Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas só pensam em si. Eu preciso buscar aquilo para mim. Mas sabe o que Deus diz? Que a gente precisa buscar para o outro. Os maiores mandamentos: amar o seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Difícil demais, irmão. Mas a gente quer sapatear. Mas a gente quer dizer que fala a língua de anjo. A gente quer dizer que tem mão santa que pode tocar e curar o enfermo. A gente quer dizer que apenas com uma palavra nossa, uma situação vai ser transformada. Como nós somos egoístas e hipócritas. Tudo é de Deus. Tudo vem dele. E tudo é para Ele. E se a gente não buscar a essência, de nada vale. Porque talvez você faça tudo isso e aquela pessoa seja salva. E aquela pessoa entregue a verdadeira adoração. E você fique. Difícil de ouvir essas coisas.
Eu estou na igreja, eu estou servindo, mas será que eu vou ficar assim, irmão? Não sei que tipo de intimidade você tem com Deus. E a gente às vezes acha que só porque somos pentecostais, nós somos melhores do que os tradicionais. Que bobeira. Que ignorância. Você não é melhor do que ninguém. Verdade. Sabe por quê? Porque o Deus que age lá no Batista tradicional, que não bate palma, é o mesmo Deus que entra no culto de uma caminho de Deus que o povo só sapateia. Aleluias! É essência. Eu tenho aprendido, irmãos, que Deus ama pessoas e não instituições. E é muito triste de dizer que eu trabalho num hospital. Eu não sou médica, nada disso. Eu sou agente administrativo, ou seja, eu trabalho como secretária. E eu trabalho como secretária de um grupo de nutricionistas. E no meu trabalho, eu fico dentro de uma sala e eles entram e saem para fazer as coisas. E sabe o que é triste de dizer? Que lá na sala eu acho que são 15 ou 20 nutricionistas. E desses que se declaram evangélicos, cristãos, deve ter uns 5, 6. Deve ter uns 7, 9 que são católicos. Deve ter mais uns 7 assim que são espíritas. Mas sabe o que é triste de dizer? Que o pessoal da igreja católica é mais crente do que os crentes. É triste de ver, irmãos. É triste de você estar sentado. E hoje eu estava lá com a palavra já desesperada. E a irmãzinha que é da igreja, não interessa a igreja que ela é, mas ela é crente. Ela ficou um palavrão dentro da sala desse tamanho. E eu fiquei, na hora eu estava lendo, eu só fiz assim, Aí ela falou assim, foi mal aí, Sabrina? Eu falei pra ela, falei assim, foi mal aí, Sabrina? Não, foi mal aí, Deus, né, não? Aí ela ficou me olhando e ficou sem graça. Aí a menina que é católica, ela virou outro dia pra mim, sabe o de testemunho que eu pedi pra ele? Sabrina, você não consegue uma apostila de libertação por interior, porque eu estou aprendendo dessas coisas? Sabe o que é isso, irmãos? É que Deus trata de coração de pessoas e não de instituições. Eu não estou dizendo que ela vai para o céu, vai ser salva enquanto ela estiver adorando Maria, porque a gente sabe que não vai. Mas sabe qual é a diferença de uma para outra? Que uma está errada e pode ter chance de ser salva. A outra está achando que ser salva vai para o inferno. E a gente está na mesma. A gente está vivendo isso todo dia. A gente não para pensar. E a gente não para analisar como a gente faz essas coisas todos os dias. E a gente acha que terça-feira Celso vai vir aqui, vai colocar a mão e vai dizer, olha, Deus está dizendo isso vai acontecer na sua vida. Quer saber de uma coisa? Deus pode até liberar uma palavra, mas às vezes ela não vai se cumprir, não. E não é culpa do profeta, não. E não é culpa de Deus, não. A culpa é sua. Porque você não fez por onde para receber aquilo que Deus disse que ia te dar. Aleluia! Sabe, irmãos, eu vim de um lugar, esse é um outro lugar. Eu passei por um lugar. E foi escola para mim. E eu ouvi Deus falando que seria um lugar grande. Que as pessoas daquele lugar iriam para as nações, se elas obedecessem aquilo que Deus mandasse. Sabe o que aconteceu, irmãos? A igreja está quase fechando. Você sabe por quê? Porque preferiu ouvir Jezabel do que o profeta. Preferiu ouvir o pecado, a omissão. Não entender que quando Deus corrigiu o sacerdote, porque os seus filhos não honravam o templo e todos eles morreram, não aprendeu nada na palavra. Porque ele perdeu com seus filhos. Samuel ficou no seu lugar, porque ele não foi obediente à palavra de Deus. Porque Deus usou o profeta para dizer, seus filhos estão fazendo, e você vai morrer por causa disso. Porque você não corrige seu filho. E sabe o que Deus estava dizendo para ele? Você é frouxo. Você está permitindo que o pecado entre dentro da minha igreja e não está fazendo nada. É diferente do dia de hoje, irmãos. É palavra. Está escrito. É Bíblia. E a gente não entende por que as famílias são destruídas hoje. Porque Satanás, ele quer destruir as famílias. Porque isso vem do coração de Deus. Família é foi aquilo que Deus criou.
E Satanás não gosta da família. Eu vi até um negócio no Face, Satanás quer destruir a sua família porque ele não tem uma família, um negócio assim. E é verdade, irmão.